Esse vídeo aqui é bom você curtir, comentar, você se inscreve no canal, vai no Instagram, dá like, diz que me ama, porque eu tô gravando a segunda vez, então me valoriza aí. Fala moçada, muito bom, muito bem. Eu sou o Lídio, vamos aqui para mais um videozinho de questões interessantes. E que é interessante por quê? Porque eu gosto, porque eu achei, e aí a opinião é minha, porque o canal é meu. E dessa vez eu trago para vocês uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática nível universitário. Algumas questões do nível universitário, de fato, você não consegue resolver se você estiver lá no ensino médio, porque às vezes elas trazem alguns conteúdos de universidade mesmo, né? Aí, você, aluno do ensino médio, está estudando para o ITA, para o IME, escolas militares, Enem, você não tem acesso a esse conhecimento, né? Porque não é... você não está estudando ainda lá cálculo, equações diferenciais, estatística avançada, enfim, séries. Mas no caso dessa questão aqui, dá para resolver só com conhecimentos do ensino médio. E é isso que a gente vai fazer, certo? Antes de mais nada, você dá like aí no vídeo, se inscreve, curte, comenta. Dá like e curte é a mesma coisa, né? Aí você curte duas vezes, vai no Instagram, segue, que vai dar tudo certo. Então vamos embora. Bom, primeiro tem que ler, né? A questão ler é importante. 20 sapatos, certo? Questão 7 da OBM1 2019. 20 sapatos provenientes de 10 pares de sapatos são enfileirados aleatoriamente. Qual é a probabilidade de que na fila haja um conjunto de 10 sapatos consecutivos com 5 sapatos esquerdos e 5 sapatos direitos? Certo, então primeiramente a gente vai entender a questão, né? Questões de probabilidade, análise combinatória, às vezes você lê várias vezes, começa a tentar fazer alguns exemplos, e aí é que você vai entendendo o que a questão tá pedindo. Então são 20 sapatos. Deixa eu passar só um traço aqui antes que eu... Então inicialmente a gente vai tentar traçar alguns exemplos, questões de análise combinatória e probabilidade. Eu pelo menos faço assim, eu acho que é um método interessante. Você começa a criar exemplos do que a questão pede, né? Para você começar a entender o que você tá, onde é que você está inserido, que tipo de problema você tá trabalhando. E aí você começa a entender melhor. Então são 20 sapatos provenientes dessa parada enfileirados. Então vamos fazer assim. Isso aqui representa, você já deve ter visto esse esquema de traços para representar alguma coisa que a gente está botando em ordem, né? E é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. A gente vai enfileirar sapatos. E aí 20 sapatos, vou botar aqui um exemplo do que seria isso aí. Joguei os sapatos por aí e depois enfileirei. Poderia ser que ficasse como? Então, moçada, eu tenho essa minha sequência, de forma que o que esses traços representariam? Como eu já disse, eles representariam as posições em que os sapatos poderiam ocupar. A partir aqui da posição 1, né? Que seria a posição 2, né? Assim sucessivamente até a posição 20. Correto? São 20 sapatos. Tá aqui 3 pontinhos, né? Já ficou claro. Então, inicialmente eu vou jogar esses sapatos aleatoriamente e vou pegar alguns exemplos para ver se a gente consegue entender mais ou menos o que a questão está pedindo. Aí eu já tomei a liberdade de fazer essa mágica aqui para vocês. Olha aí, vai ficar bem mais fácil agora. O que é isso daqui? Eu fiz 10 exemplos, certo? 10 exemplos onde cada exemplo eu peguei os sapatos, joguei aleatoriamente e eles caíram e eu organizei eles assim de maneira aleatória. Aí o que a questão pede?
A questão pede para que a gente encontre um grupo consecutivo onde tenha 5 esquerdos e 5 direitos. Mas tem que ser na ordem: esquerdo, 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 direito, direito. Não tem que ser assim, a questão não fala isso. A questão quer que, se você pegar qualquer... Imagina que você faz assim com a mão e você está amarrando um grupinho de 10. Seja da posição 1 até a posição 10, ou da posição 2 até a posição 11, ou da posição 3 até a posição 12, e assim sucessivamente, ou da posição 11 até a posição 20, grupos de 10. E você tenha dentro desse grupinho 5 de cada, né? 5 esquerdos, 5 direitos. E aí, peguei aleatoriamente, né? Vamos lá. Vamos tentar achar aqui, olha aqui, meu primeiro exemplo, coincidentemente, caíram todos esquerdos e depois todos direitos. Então eu já consigo achar esse grupo que eu quero bem aqui no meio, né? Que aí eu tenho 5 esquerdos, aqui já, e 5 direitos. Olha aí, eu vou marcar aqui em amarelo. 5 esquerdos. Eita, marquei uma a mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, marquei uma a mais. 5 esquerdos. 1, 2, 3, 4, 5, aí. Achamos o nosso grupo, no primeiro exemplo aleatório. Mas não precisa ser assim, pode ser D, E, D, E, D, E, ou pode ser D, D, E, D, D, E, E, E. Assim, como eu disse, não tem amarra. Vamos ver aqui no exemplo 2 a gente acha também. Também encontramos aqui, logo de cara, é D, é D, é D, é D, é D. 5 de cada. Beleza. Vamos para os próximos. Então, o que rolou aqui, galera? Eu achei aqui, em cada um desses exemplos aleatório, eu achei um grupinho onde consecutivamente eu tenho 5 esquerdos e 5 direitos. Lembrando que o consecutivo só quer dizer que tem que ser as posições consecutivas, claro. Não precisa ser D, ou vice-versa. Pode estar espalhado. Assim como vocês podem observar aqui na planilha. O que isso quer dizer? Ah, detalhe, vale salientar que desde que você ache um grupo, isso não implica necessariamente que aquele grupo tem que ser único. Você pode achar 2 grupos. Por exemplo, aqui no exemplo 2, eu fiz alternado, ED, 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 ED até o final. Então, aqui no começo, a gente tem... Opa! Aqui no começo a gente tem um grupo, né? Onde tem 5 E's e 5 D's. E aqui no final, claro, se eu fiz alternado direitinho, vai ter outro grupo. Mas a gente só quer achar pelo menos um. Então não importa isso. E aí a gente começa a desconfiar que para qualquer exemplo que a gente faça, a gente vai conseguir encontrar esse grupo. A gente está tendo muita dificuldade de achar um contra-exemplo que fure, que faça com que não tenha nenhuma linha de 10 consecutivos com 5 esquerdos e 5 direitos. Tá. E eu peguei essa amostra de 10 exemplos, né? Eu poderia ter pegado 20, 30, 50, só que aí daria muito trabalho. Mas aí o que acontece? Aí é uma questão de marcar. Aí a gente vai aos itens. Um minutinho. Qual é a probabilidade de que na fila haja um conjunto de 10 sapatos consecutivos com 5 esquerdos e 5 direitos? No nosso exemplo, a gente viu que dos 10 aleatórios que a gente pegou, preenchendo aleatoriamente a planilha e procurando pelos grupos, em 100% das vezes tinha esse grupo em algum canto. Então, se tivesse que marcar um item, eu ia marcar o item A, né? Sem resolver. Mas será que isso é bom mesmo? Vamos olhar os outros itens? Porque, por exemplo, poderia ter algum contra-exemplo específico. Ixi, esse aqui não tem. Mas aí, quase todas as nossas amostras atenderiam ao que a questão pede. Ter esse grupinho de 10. E aí poucas, já que numa amostragem de 10 eu não achei nenhuma, isso quer dizer que com certa confiabilidade,
100% das nossas amostras vão ter esse grupo de 10 com 5 esquerdos e 5 direitos. Aí os outros itens, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um meio que é 50%. A gente tem aqui um 20avos que é 5%. E a gente tem 1 sobre a combinação de 20 escolhe 10. 20 escolhe 10 é um número bem grande. Então isso aqui é 0,0001 talvez por cento. Sei lá, tô chutando, não calculei. Mas é um número muito pequeno. E aqui é 100%, né? Aí é que tá, veja. A gente fez 10 exemplos aleatórios e a gente não achou nenhum contra-exemplo. Se tivesse tido um contra-exemplo, ou 2, ou 3, talvez 4, a gente começaria a pensar que poderia ser talvez 50%. E aí o defeito era da nossa amostragem, que precisaria ser maior. Mas você começa a perceber, principalmente se você tentar começar a fazer na mão isso daí, você começa a ver que é muito difícil você achar o contra-exemplo. Aliás, não é muito difícil, não, é impossível, porque a resposta sim é a letra A, 100%. Você não consegue fazer uma linha de 20, onde não exista esses 10 consecutivos que tenha 5 direitos e 5 esquerdos. E a nossa amostragem mostra isso. Apesar de ser pequena 10, de todos os 10 a gente não encontrou nenhum. Então, com esse intervalo de confiança, a gente fez 10, não achou nenhum. Tá, se tivesse um item E que fosse, sei lá, 0,95, aí a gente poderia ficar mais preocupado. Por quê? Porque aí a gente poderia ter aí a nossa amostragem de 10, a gente encontrou 10, então é perto de 100%, só que 0,95 também é perto de 100%. Então seria muito difícil marcar entre 1 e 0,95. Só que a resposta que vem em seguida, a resposta menor que 100 é 50%. É muito improvável que eu tentei achar um contra-exemplo e de 10 tentativas eu não achei nenhuma e a resposta é 50%. Deveria ser 50% fácil de achar esse contra-exemplo, entende? E a gente não achou. Então, com um bom grau de confiabilidade, de confiança, a gente chama isso em estatística de intervalo de confiança, né? Com essa certeza matemática e estatística, a gente consegue marcar que é o item A, 100%, sem fazer a questão. Entender? Só que é claro que eu não ia fazer isso aqui com vocês, né? A gente vai resolver e vai provar matematicamente, sem estatística, né? Que a resposta é, de fato, 1 ou 100%. Vamos lá? Então, vamos lá. Tá tendo umas batidas aqui, acho que tá tendo uma obra no apartamento vizinho, mas isso aí não vai influenciar, né? Não vamos deixar de resolver essa questão maravilhosa por causa disso. Então vamos resolver. Inicialmente, o que eu vou ter aqui como ideia? Se você viu a planilha que eu fiz, eu fui procurando por grupos, um método de caça, assim, né? Eu fui da posição 1 até a posição 10 e verifiquei, né, se tinha 5 de cada, depois da 2 até a 11, depois da 3 até a 12 e assim sucessivamente. De forma que eu formei grupos de 10 posições. Então é basicamente isso que eu vou escrever aqui para começar a tentar demonstrar o que a gente conjecturou. Eu vou dizer que eu tenho grupos. No caso, o grupo 1. O grupo 1 ele vai da posição 1 até a posição 10. Certo? O grupo 2 vai da posição 2 até a posição 11. E assim sucessivamente. Até o meu grupo 11. Vou fazer aqui 3 pontinhos, né? Posição 2 até a posição 11. Até o último grupo, vamos chamar assim, é o grupo 11,
que ele vai da posição 11, né, até a posição de número 20. Todas com 10 posições. Beleza? E aí dentro desses grupos a gente vai procurar, vai contar quantos esquerdos e quantos direitos tem. É isso que a gente vai fazer. Então, inicialmente, a gente vai dizer que um grupo, ele pode ser escrito de uma forma mais ou menos assim. É P, D, Q. O que isso está indicando para a gente? Está indicando que cada grupo ele tem uma quantidade de pares esquerdos e uma quantidade de pares direitos. Por exemplo, eu posso ter um grupo do tipo E3, D7. Um grupo E3D7 quer dizer que o meu grupo ele tem 3 pés esquerdos e 3 pés e 7 pés direitos. Talvez eu estivesse falando pares. São pés, né? Pares é um par, é 2. Outro exemplo, eu poderia ter um grupinho onde eu tenho 5 esquerdos e eu tenho 5 direitos. Claro que o meu grupo sempre tem 10, porque eu disse que esses grupos são de 10. Porque eu criei grupos de 10 para tentar atender ao enunciado da questão, que pede que haja um conjunto de 10 sapatos consecutivos, com 5 de cada. Então o meu grupo pode ser qualquer coisa, né? Pode ser ter um esquerdo, e aí claro vai ter 9 direitos, porque se só tem um esquerdo, todos os outros têm que ser direitos. E assim vai. Beleza? Então vamos aqui ao ponto 1 da resolução. Eu vou dividir a minha questão, a minha demonstração em 3 casos. Quais são esses casos? O primeiro caso é o seguinte. O primeiro caso é que eu tenho 5 pés esquerdos e 5 pés direitos já no meu primeiro grupo. E aí o que acontece? Rapaz, se eu já tenho 5 pés esquerdos no primeiro grupo e 5 pés direitos, eu não preciso fazer nada, porque já está satisfeita a condição da minha questão. Eu já achei um grupo que tenha 5 de cada. Então isso aqui já está demonstrado por natureza. Claro que se no meu grupo 1 eu tenho 5 esquerdos e 5 direitos, lá no meu último grupo, que é o grupo 11, eu também vou ter 5 esquerdos e 5 direitos. Que são exatamente os que sobraram, né? Os que não estão no grupo 1 estão no grupo 11. O grupo 1 e o grupo 11 são completamente disjuntos. Os elementos que estão no 1 não estão no 11. Todos esses pés aqui são diferentes, né? Porque eles não têm interseção. Beleza. Aqui eu vou botar o meu item 2, que é o segundo caso. Que é quando o meu grupo 1, eu não vou nem escrever com a anotação que a gente criou, vou botar essa setinha para fazer a indicação. O grupo 1 tem um número de esquerdos maior que o de direitos. Na verdade, pela anotação que eu criei, não seria certo fazer isso. Seria certo fazer que P maior que Q. Porque na verdade P indica o índice, a quantidade de pés esquerdos, e Q a quantidade de pés direitos, né? Do jeito que eu criei bem aqui, né? Aí o que acontece? O que acontece é que se em G1, que é o meu grupo 1, eu tenho a quantidade de esquerdos maior que a quantidade de direitos, então em G11, que é o meu último grupo completamente disjunto, necessariamente eu tenho que ter a quantidade de esquerdos menor que a quantidade de direitos. Ou seja, P menor que Q. Um exemplo, se eu tiver aqui um grupo G1 E7 D3,
Quer dizer que no meu grupo 1 eu tenho 7 pés esquerdos e 3 direitos. Então, necessariamente, o meu grupo 11 ele vai ser E3, D7, que é justamente o complemento, para fazer 10 de cada. Beleza. Então, como é que seria isso? Poderia ser dessa forma aqui. Veja que eu criei as minhas 10 primeiras posições de forma que obedeça ao que eu indiquei aqui, com 7 esquerdos e 3 direitos. E aí eu vou continuar para completar. Então eu desenhei aqui o meu grupo 1, a exemplo do que eu supus no segundo caso, em que é maior que D, com E, por exemplo, sendo 7 e D3. E aí, claro que em G11, que é o grupo final, vai ter que ter D7 e E3, certo? E assim está. E aí a gente vai procurar um grupo que tenha 5 de cada. Aí vai vir aqui outra consideração. A consideração é a seguinte. A primeira consideração é que a gente sempre vai andar de um em um para procurar novos grupos. Do grupo 1 para o grupo 2, eu ando uma unidade para a direita. De forma que esse meu círculo aqui, né, esse minha envoltura aqui, que faz o grupo 1, vai andar um para a direita para fazer o grupo 2, certo? Se eu pegar aqui o grupo 2, por exemplo, que vai daqui até aqui, né? O que aconteceu? Aconteceu que eu perdi um pé esquerdo, mas em compensação lá na frente eu ganhei um pé esquerdo. Então, uma das minhas possibilidades é que isso não altere em nada. Essa minha andada para a direita não altere em nada. Então, o meu grupo 2, na verdade, ele continua sendo E7, D3, certo? Mas aí, se você for em seguida, eu vou até mudar de cor aqui, um roxinho. Mudei de cor aqui. Opa, aqui foi diferente. O que foi diferente? Foi diferente é que saiu um E e entrou um D. Então, o meu G3, a gente perdeu um E, então ficou E6. E a gente ganhou um D. Ficou D4. Certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, basicamente, a gente fez duas possibilidades. Ou o E continua igual e o D claramente vai continuar igual, ou então o E aumenta 1 e o D diminui 1. Ou o contrário. Então, os meus grupos, eles podem ficar da seguinte forma. Toda vez que eu transito de um grupo 1 para um grupo 2, ou do 2 para o 3, ou do grupo N para um N mais 1, vou chamar de N não, vou chamar de K. De um grupo K para um grupo K mais 1, ocorre ou fica o mesmo e D fica o mesmo, ou aumenta em uma unidade e necessariamente D diminui em uma unidade, ou o E diminui em uma unidade e o D aumenta em uma unidade. E claramente dá para ver que essas são as três únicas possibilidades. Primeiro porque a gente anda só de 1 em 1 e porque só tem duas opções, ou E ou D. Beleza? Aí voltando aqui para o nosso exemplo, o grupo 3 ainda não satisfaz, né? Porque ele ainda é E6D4 e a gente está procurando por um E5D5. Quando eu andar mais um para a direita, eu vou ter perdido um D, mas eu vou ter ganhado um D. Então vai continuar E6D4. Então eu vou andar mais um.
que aí eu vou perder um esquerdo. E aí, se você ver lá na frente, eu vou ganhar um direito. Então, bem aqui é o grupo que a gente quer. Bem aqui, no grupo 5, dá certo. No grupo 5, a gente conseguiu o nosso E5, D5. Beleza? É só contar. 1, 2, 3, 4, com 5 e 5 desses. Beleza? Então a gente achou nesse exemplo aqui o nosso grupo. Lembrando que a gente ainda está no caso em que o E é maior que D. Claro que no outro caso não vai mudar nada, mas vamos continuar. E é maior que D. Se o P1, desculpa, se o G1 ele tem o meu P maior que o Q, no caso é P maior que DQ, então o meu G11 ele tem o EP menor que o DQ, beleza? Só que o que acontece é, como esse acréscimo ou decréscimo acontece de 1 em 1, não tem como o meu P chegar aqui, no nosso exemplo no caso era 7,3, né? Não tem como eu sair de E7 D3 para E3 D7 sem no meio com certeza passar por um E5 D5. Porque esse acréscimo e esse decréscimo ele é simultâneo. Ou mantém-se o mesmo, como aqui em cima, só que não pode se manter o mesmo para sempre. Porque uma hora ele vai ter que chegar no 3 aqui, o E, e o D tem que chegar no 7. Então tem que haver pelo menos 6, 5, 4, 3. 6, 5, 4, 3. 4 decréscimos dentre esses grupos, entre o grupo 1 e o grupo 11. Porque o E7 tem que virar E3, necessariamente. Então aqui no meio tem que ter um E5, D5. Beleza? Então a jogada dessa questão é justamente perceber isso daqui. Que tem que haver esse acréscimo e consequente decréscimo, ou o contrário. Ou manter-se o mesmo, só que o manter-se o mesmo basicamente só serve para o primeiro caso, que é onde começam iguais. A bem da verdade, quem resolveu essa questão não fui eu. Foi um amigo meu, Davi. Eu vou marcar ele aqui no card, para vocês darem uma chegada lá no canal dele. Não é de matemática, é na verdade de várias coisas. Tem Sudoku, tem Magic, ele também é mochileiro. Deu uma volta ao mundo aí, há mais ou menos um ano. E o Davi é sensacional. Sigam lá ele e vocês não vão se arrepender não. E foi ele que resolveu essa questão aqui. Eu tinha chegado quase lá, mas não estava conseguindo virar a chave para explicar, né, como é que acontecia. Nem para mim mesmo, muito menos didaticamente assim. E o Davi conseguiu. Saudações. É o Davi cabeça para baixo. Então é basicamente isso. O segundo caso, vamos tentar deixar só um pouco mais formalizado aqui. Se P maior que Q em G1, então P menor que Q em G11. Então aqui eu escrevi que necessariamente existe um grupo entre o G1 e o G11, tal que esse grupo ele tem 5 E's e 5 D's. Podia ser escrito matematicamente dessa forma.
Beleza? Existe um GK entre G1 e G11, tal que o GK seja E5D5. E claro que a explicação para o último caso é completamente similar, análoga. O terceiro caso seria com o nosso G1 com um E menor que D. Claramente o G11 teria que ter um E maior que D. E o raciocínio seria exatamente o mesmo. O que acontece aqui no segundo caso, que é esse aqui, a gente tem que ter necessariamente alguns decréscimos para o E que é grande diminuir até chegar o que está no G11 e necessariamente vai passar pelo 5. E no terceiro caso, o último, como o E é pequeno e o D é grande, necessariamente tem que ter uns acréscimos de E para que o E chegue no E do G11. E aí ele fique como ele deve ser no final e necessariamente passe pelo 5. Vamos só ilustrar aqui para ficar mais compreensível. No terceiro caso, o G1 tem que ter um E menor que o D. E aí, claro, o G11 vai ter claramente um E maior que D. Podia ser, por exemplo, G1 igual a E2, D8. E o G11 seria igual a, claro, E8, D2. Essa informação de que G1 e G11 são disjuntos, ela é importante justamente porque você garante que no final vai ter exatamente o oposto do que está no início. E isso obriga com que você, indo do início para o final, você tenha que passar pelo meio, que vai ter o seu E5D5, que é justamente o que você quer. Então aqui no meio, porque os conjuntos são disjuntos, e aí o que é 2 no início fica 2 no final, e o que é 8 aqui fica 8 aqui. Então aqui no meio, necessariamente a gente tem que ter um G alguma coisa, vou chamar de K. Eu não disse quem era K, mas eu estou mais explicando aqui para você do que essencialmente escrevendo a resolução na hora da prova. Então existe um K aqui, um GK, tal que o grupo fica com 5 esquerdos e 5 direitos, pelo motivo que eu já explanei anteriormente, que é esse daqui. Tem que ocorrer sempre numa transição de grupo um desses três casos, né? Que é ou o E se mantém igual e aí o D também se mantém, ou o E aumenta em 1 e o D diminui em 1, ou o contrário. Então a questão era basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Façam sugestões aí se vocês quiserem, alguma questão que vocês não estão sabendo resolver. Quem sabe eu consigo aqui e trago um vídeo para vocês. Se ficou alguma dúvida, podem comentar aí também, entrar em contato. Sigam a gente lá no Instagram também, CQD Lídio. E era isso. Valeu, até uma próxima e tchau.